Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de um fundo imobiliário bem interessante, que é o fundo imobiliário SEQR, o fundo da Sequoia. E ele está extremamente descontado e com muito potencial, mas obviamente ele também carrega muito risco. É um fundo aí que é mais uma pimenta aí para a carteira, alguns investidores podem gostar, outros não. E no vídeo de hoje a gente vai analisar esse fundo imobiliário. Então, basicamente, ele é um fundo híbrido, ele investe tanto em imóveis de logística industrial, quanto de varejo, quanto também de lajes corporativas. Ele tem uma taxa de administração e de performance que, na minha opinião, é bem salgada, e ele é um fundo relativamente pequeno, com só 150 milhões de reais de patrimônio. E, na verdade, isso daqui é um risco bem considerável, porque ele tem apenas 5 imóveis, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Então, se der problema em um desses imóveis, é aí por volta de 20% do fundo que vai ser severamente afetado. Inclusive, a gente vai detalhar esse caso aqui durante o vídeo. Mas imagina que a gente tivesse, por exemplo, um outro fundo imobiliário de 1,5 bilhão de reais, ele teria muito mais imóveis e ele conseguiria diluir o risco muito mais, de modo muito mais adequado. Então, não é o que acontece com o Sequoia. A gente consegue ver aqui que ele é um fundo bem mais arriscado do que o normal, bem mais arriscado do que a média dos fundos imobiliários que a gente vê por aqui, mas ele também está entregando um rendimento muito acima dos outros fundos imobiliários e a gente vai explicar isso agora. Então, basicamente, ele tem 5 imóveis, a gente vai detalhar um pouquinho sobre cada um desses imóveis. E um fato muito interessante é que esse fundo, no momento atual, não está alavancado, o que é um ponto muito positivo. A gente vê aqui vários outros fundos imobiliários na Bolsa de Valores que estão muito descontados, mas que estão extremamente alavancados e, por conta dessa alavancagem, estão descontados. Não é o caso do Sequoia. O principal motivo dele estar descontado mesmo é simplesmente movimentações de mercado, que a cota acabou caindo bastante. Então, o primeiro imóvel dele que a gente vai falar aqui é o imóvel logístico lá de Jandira, que é uma cidade que fica no estado de São Paulo, e se você prestar um pouco de atenção em outros fundos imobiliários logísticos, a gente vai ver que tem muitos imóveis do setor logístico em Jandira. É uma região muito interessante, é um bom imóvel e está alugado. E aqui a gente tem também a loja Habitart, que é um outro imóvel desse fundo imobiliário, que é uma loja comercial localizada no Brooklyn, em São Paulo, e também está alugada, todos os imóveis deles estão alugados, aliás. Tem também esse outro imóvel aqui desse fundo imobiliário que fica lá no Rio de Janeiro, em Madureira, e ele é basicamente um call center. Ele seria uma empresa de CRM, onde as pessoas ligam para lá para tentar resolver algum tipo de problema, como deu problema na internet, eu vou ligar lá no número da empresa e essa empresa vai cair lá em Madureira, e essa empresa que é Atento, que faz esse serviço, que presta esse serviço para várias empresas, aluga 2 imóveis do fundo. Tanto esse imóvel de Madureira, quanto também esse imóvel da Penha, que são alugados então aí para a mesma empresa, e essa empresa, na verdade, ela vem enfrentando algumas dificuldades, porque agora cada vez mais a gente está resolvendo as coisas pelo celular e não ligando para call centers e por aí vai. Então, na verdade, essa Atento, ela não está aí muito ok quando a gente pensa aí para os próximos anos. Ele tem também esse outro imóvel, o imóvel Magna, que fica em Santo Antônio da Patrulha, e é um imóvel industrial logístico. Nesse imóvel aqui eles montam carros. E, na verdade, o que vem acontecendo com o Sequoia? Ele é um fundo imobiliário que começou a ser cotado lá por volta dos R$ 100, mas foi caindo, e atualmente ele está aqui menos de menos de R$ 65, R$ 64,80 para ser um pouco mais preciso. E, na verdade, esse fundo imobiliário tem o seu valor patrimonial de R$ 93, ou seja, ele está bem descontado frente ao seu valor patrimonial. E ainda está pagando um dividendo muito interessante quando a gente avalia o preço atual que ele vem sendo cotado. Então, na verdade, tem o guidance de dividendos que ele muito provavelmente vai pagar de 69 centavos a 74 centavos. Se a gente considerar que ele vai pagar 69, ou seja, a banda inferior do guidance, para os próximos 12 meses, no preço atual a gente está falando aí de mais de 13% de dividend yield. Aliás, 13% não, quase 13%. Se você fizer a conta dá 12,90 alguma coisa. E aí eu arredondei para 13. Mas a gente vê que ele está pagando um dividend yield muito alto. E na verdade, quando a gente tenta entender um pouco melhor qual que é o grande problema desse fundo imobiliário, a gente vê que na verdade é esse Atento da Penha, que é o imóvel que está sendo alugado aí para Atento, que a gente tinha comentado, que na verdade é um elefante branco no fundo. Quando a Atento sair, poxa, esse imóvel é lá no Rio de Janeiro, que já vem passando por muitos problemas, e se é que a Atento vai sair, obviamente ela pode renovar o contrato, mas o contrato dela vence em 8 meses.
Então, se ela não renovar, esse Atento da Penha vai virar um grande problema, porque você vai perder a receita dele, você não vai estar mais alugado, não vai estar mais pagando aluguel, e você não vai encontrar de modo fácil outra empresa para alugar aquele imóvel. Então, esse é o principal problema desse fundo imobiliário. Já os outros imóveis, a gente vê que são bem ok, que tem aí uma faixa muito maior de contratos, com exceção do Magna, mas muito provavelmente deve ser renovado também. O principal problema seria realmente o imóvel do Atento da Penha, que vai vencer o seu contrato em 8 meses. E aqui a gente consegue ver que atualmente, obviamente, todos estão alugados. O fundo imobiliário detém só 50% do imóvel da Penha. E quando a gente olha a receita que ele recebe por imóvel, a gente percebe que, na verdade, o Atento Penha representa 19% de toda a receita imobiliária. Ou seja, daqui a 8 meses, se o contrato com o Atento não for renovado, ele vai perder do dia para a noite 19% da receita. Então, na verdade, se a gente considerar que esse Atento da Penha é um elefante branco, nunca mais vai ser alugado, não vale mais nada e acabou para ele daqui a 8 meses, se a gente fizer essa consideração absurda e simplesmente esconder ele do portfólio, marcar ele a zero, por exemplo, a gente vai chegar à conclusão que o dividend yield vai ser aí quase de 10%, com ele pagando 55 centavos por mês. Isso já desconsiderando o quanto ele vai aí perder de receita com o fim do aluguel da Penha. Então a gente mostra que mesmo no cenário de estresse, mesmo desconsiderando o imóvel do Atento da Penha, a gente chega à conclusão que ele vai pagar um dividend yield até que razoável, aí mais do que 10%. Ou seja, esse é um fundo imobiliário extremamente arriscado, mas também, por sua vez, ele é um fundo imobiliário que está pagando bastante. E na sua opinião, quero que você deixe aqui nos comentários, será que justifica você correr tanto risco assim nesse fundo imobiliário para receber, no pior dos casos, até 10% de dividendos? Deixe aqui nos comentários a sua opinião.